Bom, vamos lá, galera. Olha, primeiro, mil desculpas, vocês estão comigo já há algum tempo. Essa é a primeira vez que isso ocorre. Eu acho que a gente não pode desanimar, parar e entrar em pânico. O que a gente precisa é resolver os problemas e é isso que eu estou fazendo. A gente não, o software deu problema, a tecnologia é isso mesmo. O que importa é continuar tocando as coisas. Vamos lá, vamos à segunda parte da aula agora. Vamos nessa? Eu vou mudar a câmera para que a gente possa compartilhar um pouco mais de teoria e ver como o Enem acabou cobrando, pessoal, classificação de funções. Vamos lá. Atenção aqui, porque eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Como eu disse a vocês, a abordagem de questões que tem caído no Enem envolvendo aspectos gerais de uma função normalmente diz respeito à ideia de transformação. E foi isso que nós fizemos aqui. Dois problemas onde era dada uma função para representar um determinado fenômeno e era pedido a vocês que tirassem alguma conclusão acerca desse fenômeno. Agora, a gente vai ver uma situação que foi atípica, mas que caiu. Eu vou chamar a atenção dos conceitos de domínio, imagem, que a gente precisa disso, e depois vou apresentar a vocês a classificação das funções. Então, atenção agora. Pessoal, dada uma função, e esta transformação matemática é uma função, porque nós sabemos que a condição para ser função é que cada valor de x seja transformado em um único valor de y, isto é real. Então, dada uma função, nós definiremos como domínio da função ao conjunto composto pelos valores de x que estão relacionados. O domínio dessa função é o próprio conjunto de partida ou o conjunto A, pois se eu quero conjunto composto pelos valores de x relacionados e todos os valores de x estão relacionados em funções, domínio é sinônimo de conjunto de partida. Então, o domínio dessa função é o próprio conjunto A. Márcio, e o conjunto de chegada? Ele é denominado como o conjunto de chegada é o contradomínio. Então, atenção, se em funções o conjunto de partida é chamado domínio, o conjunto de chegada ele é chamado de contradomínio. Então, o conjunto de chegada com elementos relacionados ou não, ele é chamado de contradomínio. Agora, a imagem é o subconjunto do contradomínio formado apenas pelos valores de y que estão relacionados. Então, imagem é subconjunto do contradomínio formado pelos valores de y que estão relacionados. A imagem dessa função é o conjunto 1, 3 e 5. Então, veja, em funções dadas por meio de diagramas, conjunto de partida é sinônimo de domínio. Conjunto de chegada, contradomínio. Já a imagem é um conjunto composto pelos valores de y que estão relacionados. A imagem dessa função é o conjunto 1, 3 e 5. A imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. Márcio, a imagem podia ser o próprio contradomínio? Podia, desde que não sobrassem elementos no conjunto B. Vocês vão ver que isso é um tipo especial de função. Então, conjunto de partida é o domínio, conjunto de chegada o contradomínio, imagem, subconjunto do contradomínio, formado apenas pelos valores de y que estão relacionados.
Então, a imagem dessa função é o conjunto 1, 3 e 5. Dito isso, vamos ver que aspecto da classificação foi cobrado na prova do Enem. Veja, quando é que uma função é dita injetora? Uma função é injetora quando elementos distintos do domínio ou valores distintos de x possuem imagens também distintas. Veja, valores diferentes de x se relacionam com valores diferentes de y. Esta função é injetora. Então, a condição para que uma função seja injetora é que valores diferentes de x se relacionem com valores diferentes de y. Olha esse segundo modelo agora. Ó, valores diferentes de x apresentando a mesma imagem. Esta função, ela não é injetora. Então, primeiro, qual é a condição de uma função ser injetora? Valores diferentes de x ou elementos distintos do domínio possuem imagens também distintas. Já se valores diferentes de x possuírem a mesma imagem, esta função é não injetora. Então, condição de ser injetora, valores diferentes de x possuem imagens também diferentes. Márcio, quando é que uma função é sobrejetora? Agora sim. Uma função é sobrejetora quando não sobram elementos no conjunto de chegada. A imagem, pessoal, é o próprio contradomínio. Então, uma função é sobrejetora quando não sobram elementos no conjunto de chegada. Isto é, imagem é igual a contradomínio. Então, esta função aqui, por exemplo, é uma função sobrejetora, pois não sobram elementos no conjunto de chegada. Agora, olha para essa outra. Olhe para o segundo exemplo. Esta função é sobrejetora? Não. Pois, sobram elementos no conjunto de chegada. Então, uma função é dita sobrejetora quando não sobram elementos no conjunto de chegada. Isto é, imagem é o próprio contradomínio. Então, neste segundo exemplo, a função é não sobrejetora. Agora, pessoal, se uma função for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, ela é dita bijetora. Quando é que uma função é bijetora? Quando ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Veja esse exemplo. Esta função aqui indicada, ela é injetora? É. Valores diferentes de x têm imagens diferentes. Esta função é sobrejetora? É. Não sobram elementos no conjunto de chegada. Se uma função é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, a função é dita bijetora. Então, ser bijetora é ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Márcio, esse tipo de coisa cai no Enem, assim, eu volto a dizer a você, se você me perguntasse qual é a chance de uma coisa dessa cair no Enem, eu diria pouco provável. Porque é muito difícil contextualizar de modo real um conceito como esse. Mas uma e apenas uma vez o Enem cobrou isso. Foi exatamente a questão 1, ela caiu na prova PPL de 2017. Essa questão 1, pessoal,
Está no material de vocês, na página 82. Localizem aí, página 82, questão 1, Enem PPL. Então, página 82, questão 1, Enem PPL. Olha o que o exercício nos diz. Essa aqui é teórica. A gente vai fazer aqui juntos, sem precisar de quadro. Olha o que ela diz aqui. No primeiro ano do ensino médio de uma escola, é hábito os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Neste ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma. E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Pare comigo. Ó, eu tenho 12 meninas e 13 meninos. Se eu formei 12 pares distintos, compostos de uma menina e um menino, sobrou um menino. Então, atenção, sobrou um menino. Aí o exercício diz: considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A, o conjunto de partida ou valores de X, e os meninos, o conjunto B, de modo que os pares formados representem uma função de A em B. Com base nessas informações, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação é, volto a dizer para vocês, eu acho pouco provável que isso aconteça de novo. Mas aconteceu uma vez, eu trouxe aqui para a gente discutir. Veja bem, o conjunto A tem 12 meninas e o conjunto B tem 13 meninos. Cada menina formou par com um menino, sobrando um menino no conjunto B. Lembra aí comigo. Quando é que uma função é dita injetora? Quando valores diferentes de x se relacionam com imagens distintas. Isto é, valores diferentes de x se conectam a valores diferentes de y. Pessoal, cada menina não se ligou a um menino diferente? Essa função é injetora. Agora veja, qual é a condição para uma função ser sobrejetora? Não podem sobrar elementos no conjunto de chegada. Pessoal, sobrou um menino. Esta função ela é injetora, mas não é sobrejetora. Portanto, esta função não é bijetora. Ela é injetora e não sobrejetora. Agora, olha comigo as alternativas. Olha aí na letra A. F é injetora, pois cada menina pertencente ao conjunto A está associado a um menino diferente pertencente ao conjunto B. Pura definição. Volto a dizer, se você me perguntasse antes de 2017 se uma coisa desse tipo podia acontecer, eu diria a você que não. A contextualização foi forçada, mas ele contextualizou. Foi por isso que eu preparei videoaulas mais completas, porque nunca caiu composta, nunca caiu inversa, nunca caiu função par. Não tem questão disso. Mas, se vier a cair, a sua videoaula teórica contempla. Então, você está preparado para a sobra. Márcio, qual é o outro aspecto que pode ser abordado em funções, aspectos gerais, análise de gráfico? Essa eu queria que vocês fizessem para mim. O exercício que eu gostaria que vocês fizessem, 2 minutinhos, é jogo rápido. É a questão 3 do Enem 2017. Ela também está na página 82, na mesma página. Então, questão 3, Enem 2017, página 82. Vamos lá, agora, tentando fazer esse exercício. Eu vou tirar a câmera, porque eu vou fazer um desenho ali rapidinho. E
Em 2 minutos eu corrijo junto com vocês. Vou tirar o compartilhamento, tá? Eu vou tirar a câmera momentaneamente para poder desenhar no quadro. Vamos lá, pessoal? Vamos ver? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte. Essa aula, normalmente, ela começa às 9 e acaba às 10h40. Hoje a gente vai até 11 horas, porque eu tinha atrasado 12 minutos no início por conta do software e mais essas interrupções desagradáveis que são feitas para que eu mande um novo link, eu vou compensar, vocês me conhecem. Então, a aula da gente hoje, esse programa, ela vai até às 11 horas, tá? Então, dito isso, vamos lá. O exercício diz assim: a água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por 2 reservatórios idênticos. Estes são os reservatórios, R1 e R2. Em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. Ele diz aqui: a água entra no sistema pelo cano de entrada, no reservatório 1, a uma vazão constante, e ao atingir o nível do cano de ligação,
passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os 2 reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos abaixo melhor descreverá a altura do nível de água do reservatório 1? Olhe bem, eu quero a altura do nível de água do reservatório 1. Em função do volume de água do sistema. Preste atenção agora, porque você tem que imergir no exercício e enxergar o que está acontecendo. Olha para mim. Os 2 tanques estão vazios. Eu comecei a colocar água no recipiente. Pessoal, enquanto o nível de água não atingir a altura do cano de conexão, toda a água que entrar será utilizada apenas para aumentar a altura do nível do reservatório 1. Então, ela vai entrando e subindo a altura do reservatório 1. A altura partiu do 0 até atingir o nível de entrada. Agora, acompanhe comigo. Quando o nível de água atingir a altura do cano, o que vai acontecer? Ao invés da altura continuar subindo, esta água vai passar para o segundo reservatório e vai começar a aumentar o nível do segundo reservatório. Mas lembre-se que eu estou medindo a altura do reservatório 1. Então, enquanto esses 2 reservatórios não estiverem com a mesma altura, enquanto a água não fizer com que os 2 estejam numa mesma altura, a altura do reservatório 1 permanece constante. Até o reservatório 2 alcançar o mesmo nível do reservatório 1. Agora que os 2 reservatórios estão com o mesmo nível, a água que entrar, ela vai subir conjuntamente os 2. Então, a velocidade com que a altura do reservatório 1 cresce, agora é menor. Por quê? Porque parte da água está sendo utilizada para elevar o nível do reservatório 2. Então, atenção aos detalhes. Eu comecei do 0. Até atingir o nível do cano, toda a água era utilizada apenas para subir a altura do reservatório 1. Quando eu cheguei nessa altura, a água passava pelo cano de conexão e era derramada no reservatório 2. Então, a altura do reservatório 1 permaneceu constante até que, ao nivelar os 2 reservatórios na mesma altura, a água que entrou passou a subir o nível dos 2 reservatórios juntos. Mas agora, a uma velocidade menor. Qual é o gráfico que melhor se ajusta a essa experiência? O gráfico D. Então, está aí, solução letra D. Márcio, qual é, então, a expectativa de problemas que envolvem funções, aspectos gerais? Você vai ter um problema. Esse problema ele pode aparecer de 2 formas. Ou é um exercício onde ele dá um texto, uma determinada função e pede a você que tire conclusões acerca daquele problema, ou ele cria uma situação onde a análise gráfica da função será obtida por meio da análise da evolução do problema. Vai ser um desses 2 modelos. E como é que funções tradicionalmente aparecem? Exatamente sob a forma de funções reais. A função afim, a função quadrática, a exponencial e a logarítmica. Essas você pode tomar como certo. Todo ano eu tenho pelo menos 1 ou 2 problemas de função afim, 1 ou 2 problemas de função quadrática,
Logaritmo tem caído 2 questões nas últimas provas, exponencial 1. Então, agora sim, a gente vai começar a tratar das funções reais e ver como é que essas funções são abordadas. Agora, a gente vai entrar em características dessas funções. Eu vou começar falando da função afim. Essa função foi só identificar o problema. Como eu disse a vocês, está sendo gravado. Eu vou mudar a câmera, porque agora a gente vai falar da função afim e ver a diversidade de problemas que essa função apresenta. Beleza? Vamos para cá. Isso, Letícia, na questão 1, C não é uma função. Ele está dizendo, deixa eu ver aqui, ele está dizendo F é injetora, pois 2 meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam um par com o mesmo menino pertencente a B. Não, ela seria função, mas isso não seria injetora. Ela não é injetora, porque para ser injetora, elementos distintos do domínio têm imagens distintas. Explicar por que a letra C está errada é exatamente isso, Ju. A letra C está errada porque, para que a função seja injetora, elementos distintos do domínio têm imagens distintas. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos tratar aqui agora da função afim. Quando eu estiver sentado, eu dou uma olhada no bate-papo, não tem problema não, Fernandinha. Eu estou atento aqui, tá? Vamos lá, então. Qual é a dúvida na questão 3? Diz para mim. Qual foi, Júlia? Porque não pode ser a letra C sutil. Preste atenção, na letra C, Júlia, a inclinação, a evolução da altura na primeira e na terceira fase são iguais, o que não é verdade. Porque no segundo momento, o volume de água ele é usado para alimentar os 2 tanques ao mesmo tempo. Então, a velocidade com que a altura de um sobe é menor. Pense no experimento. Inicialmente, você estava usando toda a sua energia no primeiro momento para encher apenas o recipiente 1. Na terceira fase, a água é usada para o recipiente 1 e para o 3. Então, muito cuidado com isso, tá? Bom, eu estou permitindo que vocês ativem o som de novo, mas vamos tomar cuidado para a gente usar isso de forma adequada. Como eu disse a vocês, ó, em 10 minutos, até para que vocês não se assustem, porque esse software é a minha versão gratuita, em 10 minutos ele vai parar, então eu vou colocar um novo link para vocês, para a gente fazer a terceira parte da aula. Então não se assustem, tá? É só voltar para o grupo em 10 minutos que eu vou apresentar para vocês, ok? Vamos lá, então. Vamos voltar ao compartilhamento. Atenção. Nós vamos falar, pessoal, agora da função afim
ou função do primeiro grau. Esta, todo ano aparece no Enem. No mínimo uma questão, podendo vir duas. Porque é uma função facilmente contextualizável. A função afim, ela é aplicável sempre que as grandezas envolvidas se relacionam de modo linear. Agora, vamos ao estudo dessa função. O que a gente define como função do primeiro grau ou função afim? É qualquer função do tipo y igual a x mais b com a diferente de zero. Justificar o a ser diferente de zero é fácil, pessoal. Porque se a fosse nulo, o termo em x desapareceria e essa função seria constante. Então, função do primeiro grau é toda função do tipo y igual a x mais b com a diferente de zero, onde este a e este b interferem de modo significativo no traçado gráfico da função. Essas constantes, elas são extremamente relevantes. Por isso, é fundamental, primeiro, saber identificá-las e, segundo, entender o papel de cada uma delas no traçado gráfico. Então, pessoal, na função y igual a ax mais b, nós temos a é o termo ou coeficiente que multiplica x e b é o termo independente. Como eu disse a vocês, é essencial para a gente poder, pessoal, num determinado momento, entender o papel do a e do b. Vamos lá. Primeiro passo, saiba identificá-los. Na função y igual a 3x menos 1, qual o valor de a aqui? A aqui é igual a 3. Qual o valor de b? Menos 1. Funções do primeiro grau, pessoal, elas são representadas sobre essa forma. Y igual a x mais b. Este a, o coeficiente de x, ele é chamado de coeficiente angular. Já o b, esse termo independente, ele é chamado de coeficiente linear. Então, a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Como eu disse, cada um deles tem um papel essencial na construção do gráfico da função. Funções afins são representadas graficamente por retas. Então, qualquer função do primeiro grau, ela será representada graficamente por uma reta. E como eu disse, os coeficientes a e b, os coeficientes angular e linear, terão papéis imprescindíveis na construção do gráfico. Para vocês que viram a minha videoaula, claro que assistiram, é só lembrar, o coeficiente angular, ele é responsável por que característica da função? Crescimento. Se A é positivo, a função é o quê? Crescente. Se A é negativo, a função é o quê? Decrescente. Então, o coeficiente angular, ele é responsável pelo crescimento da função. Se A é positivo, a função é crescente. Se A é negativo, a função é decrescente. Márcio, como é que eu calculo o coeficiente angular de uma função, dados dois pontos quaisquer? O coeficiente angular, também chamado de taxa de variação, ele pode ser calculado pela razão ΔY sobre ΔX. Então, veja, o coeficiente angular, ele é responsável pelo crescimento da função. Se A é positivo, a função é crescente. Se A é negativo, a função é decrescente. Como é que ele pode ser calculado, dados dois pontos da função, por meio da razão ΔY sobre ΔX?
Márcio, lembra aí para mim. E o B, ele é responsável por que característica? O coeficiente linear, ou B, pessoal, ele vai indicar para você o ponto onde a reta intercepta o eixo Y. Então, veja bem, B é a interseção da reta com o eixo Y. E lembrando para você, se você quer a interseção com o eixo, basta fazer a outra coordenada igual a zero. Então, se eu quero a interseção com y, é só fazer x igual a zero. Ó. Se x for zero, y vai ser a vezes zero mais b, só que a vezes zero é zero, logo y é igual a b. Então, b representa o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Função afim é isso. É o que eu disse na videoaula para vocês. É uma função que eu resumo em um template. Agora, como é que a gente vai usar essas informações de forma eficiente na resolução de problemas? Primeiro, vamos fazer um resumo rápido? Vamos lá. O que a gente denomina função afim ou função do primeiro grau? É toda função do tipo y igual a x mais b, onde a e b são constantes reais e a deve ser diferente de zero. Volto a dizer, a não pode ser zero, porque se a for nulo, x desaparece e a função se torna constante. Mas se o b pode ser zero? Pode. Só que não pode ser zero é a. Funções do primeiro grau são representadas graficamente por retas e o comportamento desta reta estará ligado aos valores de A e B. A é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação, pode ser calculado por meio da razão ΔY sobre ΔX. Já B é o coeficiente linear. O que B representa? O ponto onde a reta intercepta o eixo Y. Então, B determina a interseção da reta com Y. Já o coeficiente angular, ele está ligado aqui, característica da função, crescimento. Se o coeficiente angular, ou se a taxa de variação é positiva, então a função é crescente. Se o coeficiente angular ou a taxa de variação é negativa, então a função é decrescente. Resumidamente, pessoal, função afim é isso. Agora, a gente vai usar essas informações de modo apropriado na resolução de exercícios. Preste atenção, porque eu vou indicar aqui 2 problemas para vocês. Falta menos de 1 minuto para cair a conexão. Então, assim que cair, eu vou botar o terceiro e último link para vocês. Veja, os problemas que eu gostaria que vocês fizessem são exercício de aprendizagem, questão 3, página 80. Então, eu quero questão 3, página 80 e questão 5, página 80. Vamos lá, fazendo para mim questão 3, página 80 e questão 5, página 80.